Por que faz sentido aplicar as regras do jogo ou jogar? Diz aí, você sabe qual é a diferença entre aplicar as regras e jogar? Existe uma diferença grande. Às vezes você joga aplicando as regras, às vezes você aplica as regras jogando. Estou parecendo a nossa... Enfim, melhor nem mencionar, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o fato é que existe uma diferença grande entre as regras e o jogo. E não é todo mundo, né, nem toda hora, que se dá conta disso, que sabe a importância disso. Então vamos lá. Regras do jogo. Eu sou Rodrigo Benício e ajudo pessoas a receberem os seus aluguéis, ou o seu aluguel, se você só tem um imóvel alugado, todos os meses, sem estresse. Sabe o que é isso? É maravilhoso. Você poder se relacionar sem estresse com seus inquilinos. Muito proprietário, muito corretor de imóveis, muito administrador imobiliário, muita imobiliária, muitas pessoas que lidam com inquilinos, que lidam com pessoas que são, né, proprietários de imóveis e precisam administrar os imóveis desses proprietários, ou quando o próprio proprietário faz, que é o que eu recomendo, que é o que é melhor, né, que você administre os seus próprios interesses, você administre os seus próprios imóveis, eles se lamentam muito do estresse que tem com os seus inquilinos. Eu entendo isso perfeitamente. Eu lido com inquilinos há bastante tempo, muitos anos mesmo, e eu já me estressei muito com o inquilino. E de tanto vivenciar essas situações, eu fui gradativamente pela prática, né? Quem está comigo aqui, quem me acompanha, sabe que eu defendo que a gente só aprende alguma coisa de verdade pela prática. Você não aprende nada senão pela experiência. Então, pela experiência em lidar com muitos inquilinos, eu aprendi pela prática a criar meios, a usar técnicas. Boa parte dessas técnicas estão ligadas ao direito, outras nem tanto, outras partem do conhecimento do ser humano, outras partem de você lidar com o empreendedorismo da maneira correta. Enfim, é um conjunto de informações que, no decorrer do tempo, pela minha experiência, eu transformei em conhecimento. Você sabe a diferença entre conhecimento e informação? Eu sei que a gente está aqui para falar da diferença entre regras e jogo. Beleza. A gente está aqui para falar da diferença entre regras e jogo. Mas essa diferença entre informação e conhecimento faz toda a diferença também para você entender o que eu vou te passar aqui hoje. Informação, por exemplo, se você tem a fórmula da Coca-Cola, de que vai te adiantar ter a fórmula da Coca-Cola se você não souber preparar essa fórmula e obter a Coca-Cola, né? Como resultado daquele preparo. Eu não sou químico, né? Então, mesmo que me dessem por escrito lá, em linguagem da química, a fórmula da Coca-Cola, aquela informação teria pouca utilidade para mim. Agora, quem tem conhecimento na área química, né? Acredito eu que seja na área química, para poder preparar a Coca-Cola ou qualquer outra bebida que dependa assim, de um preparo industrial, quem tem conhecimento em química, em engenharia química, né? Vai ter meios de ler aquela fórmula e produzir, com aquela informação tratada pelo conhecimento, um resultado útil. Se ligou na diferença entre informação e conhecimento? Informação é muito importante, mas informação hoje já existia em abundância, desde de antes dos anos 2000, mas ela era monopolizada, né? Era monopolizada pela grande mídia, pelos grandes veículos de informação. Depois, a informação ela passou a ser disponibilizada amplamente pela internet, tá? Mas ainda assim ela era mais tratada por canais especializados, aqueles que dominavam a tecnologia, que conseguiam distribuir em larga escala, né, os portais de notícias, né, no início da internet, comercialmente falando, aqui no Brasil e no mundo, né? E agora, mais recentemente, né, de 10, 5 anos para cá, com as redes sociais amplamente utilizadas por praticamente todas as pessoas, vai chegar um momento, imagino eu, em que todo mundo vai usar as redes sociais, né? Todo mundo, que eu digo todo mundo mesmo, toda pessoa no mundo vai estar conectada por meio de redes sociais, não necessariamente apenas estas que nós temos hoje, mas elas podem mudar, elas podem ser substituídas por outras, mas esse é um movimento que não tem reverso, né? O protagonismo que foi criado para as pessoas
no sentido de permitir elas falarem e se conectarem pela internet, é imenso, né? Então, informação você tem em abundância hoje. Tá? Se liga nisso, porque isso é importante para entender essa distinção que a gente está fazendo hoje entre regras e jogo. Tá? E o nome do nosso curso aqui, da nossa mentoria, né, do que a gente entrega para você sempre que a gente abre inscrições, é Regras do Jogo Imobiliário. Você, quando ingressa no Regras do Jogo Imobiliário, você vai ter acesso a isso que eu estou falando aqui, a esse tipo de coisa que eu estou falando aqui, que faz toda a diferença em qualquer área. Aqui eu trato disso dentro da área imobiliária, mas esse tipo de diferenciação que eu estou trazendo hoje para você, ele serve para você em qualquer área. Mas vamos lá, você precisa do conhecimento para transformar a informação em alguma coisa útil. Vamos dar um outro exemplo? Eu, Rodrigo, tá, que sou da área jurídica, eu sei realizar pesquisas com o nome de uma pessoa em sites de tribunais, para ver se essa pessoa tem algum processo, e por meio dos processos que essa pessoa eventualmente tenha, eu consigo traçar um histórico sobre o perfil daquela pessoa, a vida daquela pessoa, como ela se comporta, se ela deve alguma coisa, se ela não deve. Então, a informação existe. Qualquer um, mesmo sem ser advogado, mesmo sem ser profissional do direito, tem acesso a essa informação. Mas só vai conseguir transformar em algo útil essa informação quem detém o conhecimento para analisar esse tipo de informação. Entendeu? Então, essa é a diferença básica entre informação e conhecimento. A informação está disponível para todo mundo, o conhecimento só alguns desenvolvem. O conhecimento você não encontra ele aí solto, não, porque o conhecimento ele depende de você trabalhar as informações certas da maneira certa. Então, vamos lá. Quando eu estou falando em regras e estou falando em jogo, sempre que eu me refiro às regras aqui no Direito no Flow, aqui nas nossas lives, e o nome hoje do programa, o programa de segunda-feira, é o Regras do Jogo, nós voltamos à temporada de pré-aquecimento. A gente está dentro da segunda temporada de lives do Direito no Flow, é uma temporada mais ampla, onde eu realizo lives todas as terças e quintas, normalmente, e quando nós realizamos eventos, né, nós estamos às vésperas da nossa Semana do Aluguel Sem Estresse 2 em 12, eu faço lives diárias, em grande quantidade. Então, faço 2 lives por dia. Então, essa é a primeira live da primeira semana de pré-aquecimento para a Semana do Aluguel Sem Estresse 2 em 12. A Semana do Aluguel Sem Estresse 2 em 12 vai ter início no dia 8 de setembro. Então, o nome desse programa de segunda-feira, dessa 357 que a gente faz às segundas-feiras, é Regras do Jogo. E com os meus alunos, né, dentro do Regras do Jogo Imobiliário, eu vejo que eles buscam isso. Eles buscam, né, é super interessante na medida em que você vai interagindo com pessoas que se aproximam e que se aproximaram de você buscando informação, buscando conhecimento, você perceber aquilo que é importante, e na medida em que você vai percebendo o que é importante, você vai ajustando o teu curso e vai entregando cada vez mais aquilo que mais resultado útil promove para as pessoas. Eu digo aqui o tempo todo, nos dias de hoje a gente precisa ser útil e conectar. Então, eu tenho um laboratório intangível, um laboratório que você não vê, né? Porque é o laboratório aqui das várias conexões que eu estabeleço com várias pessoas sobre a minha atividade, que é uma atividade que envolve direito, empreendedorismo e imóveis. E, em razão dessas interações que eu estabeleço com várias pessoas, eu tenho feedback. Eu tenho esse feedback e depois eu reproduzo, reverbero esse feedback aqui para todos vocês, para que informações úteis cheguem a vocês. Então, vamos lá. Dentro da ideia de regras do jogo, o que acontece? As regras são as regras de conduta. As regras de conduta são o direito, o contrato, a convenção de condomínio, a regra lá do clube que você frequenta ou do shopping onde a tua sala está alugada, né? A gente está falando aqui de locação de imóveis, né? O nosso empreendedorismo imobiliário, o nosso treinamento aqui é voltado para aqueles que vivem envoltos com relações que dizem respeito à locação de imóveis. Então, quando eu me refiro às regras, eu estou me referindo a como as coisas funcionam. É muito importante, se você vai na casa de alguém, ou se você vai numa festa, né?
Digamos que seja uma... Hoje isso é menos comum, esse formalismo é menos comum, mas digamos que seja uma festa, um baile a rigor, como se falava, né, no passado. Então, um baile cujo o traje, né, cuja roupa que você deve usar, por exemplo, a roupa que você usa para um casamento é a mesma roupa que você usa quando você vai numa boate? Muito provavelmente não. Num casamento você vai um pouco mais formal, né? Quando você vai numa cerimônia de posse de alguém, num tribunal ou num órgão público, ou quando você vai num batizado, enfim, dependendo do local onde você vai, você segue as regras, né? A postura que se espera que você tenha naquele ambiente. A mesma coisa ocorre com as várias situações da vida. Tá? Eu sempre digo aqui que nós todos, na vida, somos como pessoas numa piscina. Quando você vai mergulhar numa piscina, se você não sabe nadar, o que você faz? Né? O que você deveria fazer? Você deveria botar o pezinho, né? Ver se dá pé, ver se você consegue ficar em pé ali, né? Sem se afogar. Do contrário, se você mergulhar sem saber nadar, é quase que inevitável que você vá se afogar. Eu lembro de um episódio, quando eu era moleque, já tive a oportunidade de mencionar aqui, que eu estava no clube com meu pai, minha mãe, meus irmãos, e meu pai estava conversando, a gente estava dentro da área de piscina, tinha lá os salva-vidas, né? Um salva-vidas para a piscina, é pouco, eu acho pouco para a quantidade de gente que tem ali, o tamanho da piscina, a piscina grande. E criança, moleque, eu devia ter, sei lá, acho que uns 6 anos, talvez um pouco menos, não muito mais do que isso. E tinham umas crianças brincando com uma bolinha de isopor. E criança é criança, né? E eu comecei a brincar também, comecei a correr para lá e para cá, mas era uma piscina, eu estava do lado de fora da piscina, mas dentro do cercado da piscina. E meu pai conversando com os amigos dele, adultos e tal, e de repente eu não sabia nadar ainda, eu devia ter menos de 5 anos, porque acho que com 5 anos eu já sabia nadar. Mas brincando com essas crianças de jogar essa bolinha de isopor, uma delas esbarra em mim e eu caio dentro da piscina. Essa piscina era uma piscina relativamente pequena, né? Dentro dessa área de piscinas tinham 2 piscinas, uma piscina menor e uma outra maior, semi-olímpica, né? Essa maior tinha 25 metros, né? A piscina olímpica ela tem 50 metros, a semi-olímpica tem 25 metros, metade. E tem as raias, né? A pessoa vai nadando ali nas raias com óculos, né? Touca, às vezes usa aquela pranchinha, né? E faz ali a sua natação. E tinha uma piscina menorzinha que um lado dessa piscina menorzinha dava pé para as crianças e o outro lado não dava, né? Era fundo, né? Só dava pé para adulto. E eu caí desse lado fundo. E eu lembro como se fosse hoje, eu lembro que eu caí na piscina e eu não sabia nadar. Não sabia, né? E eu digo que eu não sabia nadar porque eu me vi ali num momento de desespero e balançando os braços, sem saber o que fazer com o meu corpo naquela situação e me afogando. Me afogando mesmo. Se eu não fosse socorrido ali naquela oportunidade, eu seguramente teria morrido. Não tenho a menor dúvida disso. E aí meu pai, alguém avisou, ele viu e tal, e imediatamente correu, pulou dentro d'água e me segurou. E eu lembro desse episódio que ocorreu. Foi no Rio de Janeiro, no Clube Naval. Clube Naval do Rio de Janeiro, que fica ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, numa ilha chamada Piraquê. Né? Então, meu pai é oficial da Marinha e sempre fomos sócios ali do Clube Naval. Então, eu tenho essa lembrança, eu não fiquei traumatizado com nada disso, mas eu pego essa analogia para trazer essa analogia para o direito. Por quê? A gente nasce, e no momento em que você nasce, você adquire uma coisa chamada personalidade jurídica. O que é isso? O que esse juridiquês quer dizer? É como se você ganhasse um selinho que dissesse assim, olha, a partir de agora você vai ter direitos e obrigações. Tá? Na verdade, desde antes. Né? Desde antes, quando você está lá no útero materno, você é considerado nascituro. Né? Nascituro é um nome que o direito usa para se referir ao feto, né? Ao ser humaninho em formação. Então, desde o útero materno, desde a concepção, você já tem uma coisa chamada
direitos da personalidade, direito a um nome, direito à honra, direito à dignidade, direito à vida, direito à preservação física e psíquica, né, do seu ser. Então você já tem direito a isso tudo, mesmo ainda não tendo nascido com vida. Você é um ser humano em formação e já tem todos esses direitos da personalidade preservados. A partir do momento que você nasce com vida, você recebe esse rótulo, esse atributo chamado de personalidade jurídica. É esse atributo no direito que permite a toda e qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade dela, né, da origem, da cor, da raça, da crença, ser titular, ter direitos e obrigações. Então, nasceu jogadora, você está no mundão do direito, você está na piscina do direito, e aquela piscina, à medida que você vai crescendo, à medida que você vai avançando cronologicamente, ela vai enchendo de água. Por que ela vai enchendo de água? Porque até uma determinada idade você é considerado absolutamente incapaz. O que é ser absolutamente incapaz? Você vai olhar para o nome dele e falar, incapaz? Pô, está dizendo que eu não sei fazer nada? Não, não é isso. Incapaz é aquele que, no direito, não responde pelos seus atos. O absolutamente incapaz é aquele que não tem uma outra coisa, um outro rótulozinho, a capacidade jurídica. Então, o incapaz não tem capacidade jurídica. Não tendo capacidade jurídica, ele não responde pelos seus próprios atos. Quem é que responde? O representante, aquele que o representa. Normalmente, os pais, relativamente à criança. A partir de uma determinada idade, você deixa de ser absolutamente incapaz e é relativamente incapaz. Tá? Você é considerado alguém que já dispõe de mais discernimento. Aí, normalmente, nesse momento, é nessa oportunidade que já se permite ali, entre outras possibilidades, a emancipação. Tá? E se você ainda não for emancipado, você já não é mais representado, você é assistido. Quer dizer, você já tem algum discernimento para manifestar a sua vontade, mas é obrigatória a participação de alguém assistindo você nesses atos. Assistir é ajudar, é colaborar, é contribuir para que você possa praticar esses atos. Campeão, jogador, fez 18 anos, maioridade civil. Antes, era de 21 anos, depois passou para 18, e ótimo que tenha passado para 18, porque faz todo sentido. As pessoas estão com muito mais discernimento. Eu acredito que em algum momento futuro haja a possibilidade da maioridade civil ficar ainda um pouco menor. Não para agora, mas em algum momento eu acredito que isso vai acontecer. Porque a quantidade de informação que está sendo entregue às pessoas e a possibilidade que as crianças e os adolescentes estão tendo de interagir com essas informações está tornando eles muito mais críticos, muito mais esclarecidos sobre as coisas, sobre o mundo. Eu tenho uma filha de 7 anos, então eu acompanho esse movimento. Mas por que eu estou te falando isso, então? Então, nessa piscina em que você ingressa, querendo ou não, a partir do momento que você nasce, porque você recebe a personalidade jurídica, então é como se o ingresso no cercado da piscina fosse no momento em que você nasce com vida. Você adquiriu personalidade jurídica e entrou nessa piscina. E ela vai enchendo de água. Quando você está lá na sua maioridade, essa piscina ela fica cheia num ponto em que não te dá mais pé. E aí é o seguinte, ou você sabe nadar, ou em algum momento você vai se afogar. Entendeu? O que é se afogar? Você já não viveu situações em que você fez alguma coisa que você não sabia que teria aquela determinada consequência, que teria aquele determinado resultado, e depois se viu obrigado a respeitar uma determinada regra que você não sabia que existia. Né? Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar alguns exemplos. Tem muita gente que casa, né? vai casar, e não sabe que pode escolher o seu regime de bens. Tem muita gente que não sabe direito nem o que é o regime de bens. Tá? Então, até alguns anos, até muitos anos, né, porque isso já mudou tem bastante tempo, o regime era o regime da comunhão universal. Então, eu estou falando de regras aqui, depois eu vou falar do jogo. Era o regime da comunhão universal. Depois, o regime passou a ser o regime
da comunhão parcial. E é esse regime que prevalece até hoje. Mas, além do regime da comunhão universal e da comunhão parcial, existem outros. E você pode escolher para o seu matrimônio, para o seu casamento, até mesmo para a sua união estável, qualquer um desses regimes. Quando você não faz a escolha, prevalece o regime padrão, o regime previsto em lei, que é hoje o da comunhão parcial. Só para ficar claro aqui, né, o regime da comunhão parcial é aquele que estabelece que tudo o que for adquirido por qualquer um dos nubentes ali, né, dos casados, então, ou conviventes, né, se for união estável, vai se comunicar, vai ser patrimônio de ambos a partir do casamento ou da união estável, se o regime for o da comunhão parcial. Então, veja, se você ignora isso, você adquire bens e não sabe que está dividindo esses bens com o seu marido ou com a sua esposa. Ah, Rodrigo, problema nenhum, é meu marido e minha esposa. Problema nenhum, mais ou menos. Todo mundo aqui acho que tem experiência de vida suficiente. Nós falamos muito aqui também sobre os estados mentais, aí começa a entrar um pouco o jogo, você começa a entender um pouco a questão do jogo. E, dependendo do estado mental da pessoa, ela vai aplicar as regras de um jeito ou de outro. Começou a entender a diferença? As regras do jogo não mudam. O que muda é o jogo. Então, vou dar um exemplo agora dentro da área imobiliária, que eu vivenciei agora há pouco. Já disse para vocês que eu em várias oportunidades, né, atuo por um lado e pelo outro. Então, eu não conheço só o lado do proprietário, só o lado do dono de imóveis. Eu conheço também o lado do inquilino. Conheço o lado do inquilino. Então, eu vou narrar agora uma situação para você em que eu vou estar focando a proteção do inquilino. Preste atenção nessa situação que eu vou narrar aqui agora e perceba o jogo. Um determinado imóvel alugado por um prazo, um imóvel residencial alugado por um prazo de 36 meses. Tá? E esse imóvel, no seu respectivo contrato lá, tinha uma multa por rescisão antecipada. Beleza? Então, normal, prazo de 36 meses, inquilino entra, cumpre uma determinada quantidade de meses e, num determinado momento, o contrato é rescindido antes do tempo. Ok? Então, quais são as regras desse jogo? Regras da Lei de Locações, Lei 8.245 e do Código Civil. O Código Civil prevê lá a possibilidade de uma coisa chamada cláusula penal, que é a multa para obrigar você ao pagamento, né, ou ao cumprimento de uma determinada obrigação. Se você não cumprir essa obrigação, aquela cláusula penal, que é a mesma coisa que multa, vai ser cobrada de você. Ela pode ser de até 100% do valor da obrigação a que você se vê, a que você está obrigado, e dentro do espectro ali da esfera da locação de imóveis, se existe uma multa por rescisão antecipada no contrato de locação e você rescinde antecipadamente, você está sujeito a essa multa. Concorda comigo? Beleza, normal, isso aí é conhecido. Essas são as regras. Agora o jogo. Então veja bem, eu fui acompanhar um inquilino que ele não estava numa situação de conflito, de litígio, não chegava a ser isso. Né? Eu sempre falo, evite o processo judicial. Evite que o conflito se torne um processo judicial antes que isso aconteça, porque quando isso acontece, todos perdem. Tá? Mesmo quem ganha, perde, porque vai perder tempo, dinheiro e desgaste. Porque o que determina se você ganha de verdade ou não é só a decisão judicial, é se o outro tem ou não tem patrimônio para suportar a condenação, para realizar aquilo que você pretende que seja realizado. E às vezes não é uma questão só de dinheiro. Pode até ser, mas às vezes não é uma questão só de dinheiro. E o teu tempo nunca vai voltar, o teu desgaste nunca vai voltar. Tá? Então, essas questões, por isso que eu digo que você sempre perde. Você sempre vai perder algum tempo, você sempre vai perder paz, porque você vai ter desgaste,
você pode não perder dinheiro, dependendo das circunstâncias. Se a pessoa com quem você está litigando, com quem você está disputando judicialmente alguma questão, tiver patrimônio disponível para absorver aquilo. E às vezes tem patrimônio, mas se utiliza de laranjas, se utiliza de terceiros. Isso também é muito complicado. Lamentavelmente, existem muitas pessoas que se comportam dessa forma, que não têm o seu patrimônio titularizado no seu próprio nome, né? E aí você enfrenta dificuldades com isso. Mas vamos lá. Então, dentro dessa questão, a locação, né, esse inquilino pegou, informou que ia rescindir antecipadamente, informou que ia entregar as chaves e ele, no momento em que ele estava pretendendo entregar as chaves, ele não dispunha do valor total para realizar o pagamento da multa rescisória. Essa multa por rescisão antecipada. Então, veja, qual é a regra? A regra é a multa é devida. O que eu vou discutir? O que eu vou avaliar? O que eu vou considerar? Então, vamos lá, comparando com aquela questão do conhecimento e da informação. O que é a informação? A informação é o que consta ali no contrato e na lei, dizendo que existe uma multa por rescisão antecipada. Tranquilo, tudo bem, até aí, problema nenhum. Agora, como essa multa é calculada? Em que momento essa multa é devida? E aí o que eu vou falar para você aqui agora. Eu sou obrigado a pagar essa multa para ter o direito de entregar as chaves? Percebe? Então, uma coisa são as regras, e aí é que eu vou te mostrar a diferença das regras para o jogo. Chegamos até a imobiliária, essa locação estava sendo assessorada por uma imobiliária, e num determinado momento, o funcionário da imobiliária se dirige ao inquilino que eu estou assessorando e diz assim: eu estava só acompanhando para, né, avaliar se ia ter alguma coisa ali que fugia da normalidade, porque era uma multa de um valor razoável e o inquilino estava ali de boa fé com o propósito de negociar aquela multa, negociar uma forma de pagar aquela multa, pedir algum desconto, etc. E tal. Aí o funcionário da imobiliária, num determinado momento, fala assim: olha, eu só vou poder receber as chaves, já tinha sido avisado há mais de 30 dias que as chaves seriam entregues, se a multa for paga. Aí eu, educadamente, pedi a palavra e falei: olha só, vamos fazer o seguinte, eu penso que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o locatário não querer mais a locação ou não poder mais manter a locação e estar entregando as chaves. Ele está praticando um ato, que é o ato de entrega das chaves. Ok? Beleza. Outra coisa é o locador, representado pela imobiliária, verificar se essa entrega das chaves está sendo realizada de acordo com o que determina o contrato. E o porquê que eu quis marcar a prática daquele ato? O que é marcar a prática daquele ato? Marcar a entrega das chaves. Porque no momento em que as chaves são entregues, encerrou o contrato de locação. Encerrou no sentido de não é possível mais correr a cobrança pela locação do imóvel. O locatário não é mais possuidor, não está mais na posse do imóvel a partir do momento que as chaves são entregues. Entendeu? Essa é a questão. Então, veja bem, eu conheço as regras e a imobiliária deveria conhecer as regras também, e certamente conhece. Aí, não fosse eu ter feito aquela interpelação, não fosse eu ter agido, atuado naquele momento, jogado naquele momento, jogado não no sentido de ser malandro, não, é no sentido de me posicionar no timing certo. Aquele funcionário não teria recebido as chaves teriam ficado com o meu inquilino, né? Com o meu cliente, no caso, não é inquilino nesse caso, é cliente. E aí, o que teria acontecido? Em algum momento, negociando a multa, se a imobiliária não fosse razoável, se o proprietário não fosse razoável e quisesse criar algum problema, ou eventualmente até agir de má fé, não estou dizendo que é o caso, mas se quisesse, ele poderia dizer: não, mas não entregou as chaves, só foi entregar as chaves, sei lá, dias depois. Ah, por que não entregou as chaves? Ah, porque não entregou, não veio entregar. Vocês estão entendendo? Então, uma coisa são as regras.
outra coisa é o jogo. E aí eu concluo essa live aqui para vocês dizendo o seguinte: não basta você conhecer a lei, o contrato, a convenção de condomínio, não basta você conhecer o conteúdo desses documentos. Eu costumo dizer que o direito com D minúsculo é o conteúdo desses documentos, né? É a fórmula da Coca-Cola. Agora, o que você vai fazer com a fórmula da Coca-Cola se você não for químico? Nada. Você não vai conseguir produzir Coca-Cola. Da mesma forma, se você só tiver acesso à lei, ao contrato, à convenção de condomínio, e você não souber usar o direito do jeito certo para aplicá-lo às situações que você vive, de forma a estar sempre em posição de vantagem jurídica, é a mesma coisa que você estar dentro dessa piscina em que você é colocado a partir do momento que nasce, porque tem personalidade jurídica, e ela vai enchendo de água e você não aprendeu a nadar, campeão e campeã. Eu gosto sempre de falar com meninos e meninas, né? Com jogadoras e jogadores. Entendeu? Pegou a visão? Se ligou em como que isso funciona? E o jogo? O que é o jogo, então? Porque eu disse que o jogo é diferente das regras. O jogo é justamente você saber como e quando agir. Então, eu estava lá, do lado desse inquilino que eu estava representando. Não me apresentei como advogado, não fui de terno, não estava com código embaixo do braço, estava só observando o movimento, só observando o jogo, observando a interação. E, pontualmente, no momento adequado e da forma adequada, eu agi com firmeza. Firmeza não é ser mal educado, firmeza não é ser agressivo, firmeza não é agir com ignorância. Firmeza é falar com confiança e com clareza quais são as regras do jogo e solicitar que elas sejam observadas, sem precisar usar essas palavras. Mas é assim que você se coloca. E já que eu estava procedendo de forma correta, eu me coloquei naquele momento, naquela situação, numa posição de vantagem jurídica, para a eventualidade da imobiliária ou do locador se recusar a receber as chaves porque a multa não estava sendo paga naquele momento. Abraço, galera!